Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, faremos uma segunda aula sobre o artigo 229. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal. Vou fazer aqui uma leitura bem breve, tá? Considerando que na aula passada nós já estudamos ele de forma mais aprofundada. Diz aqui que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. O parágrafo 1º diz que cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. E o parágrafo 2º diz que não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Perfeito. Lemos aqui só para nos situarmos sobre o tema, né? Que é a respeito do prazo em dobro para litisconsortes. Aí, para nós fazermos o nosso aprofundamento da aula de hoje, nós responderemos algumas perguntas aqui, tá bom? A primeira pergunta que eu trouxe para vocês é a seguinte: a regra do artigo 229 aplica-se à impugnação ao cumprimento de sentença e aos embargos à execução? Então, a indagação é: será que essa regra de contagem do prazo em dobro para litisconsortes, ela se aplica tanto no cumprimento de sentença quanto na execução? Será que a regra é válida nesses contextos? Pessoal, para isso eu trouxe alguns acórdãos aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, o que é dito aqui? Em primeiro lugar, o artigo 229 do Código de Processo Civil de 2015, aprimorando a norma disposta no artigo 191 do Código Revogado, determina que, apenas nos processos físicos, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. A impossibilidade de acesso simultâneo aos autos físicos constitui a ratio essendi do prazo diferenciado para litisconsortes com procuradores distintos, tratando-se de norma processual que consagra o direito fundamental do acesso à justiça. Item 3. A regra, tal regra de cômputo em dobro deve incidir inclusive no prazo de 15 dias úteis para cumprimento voluntário da sentença previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil de 2015, cuja natureza é dúplice. Cuida-se de ato a ser praticado pela própria parte, mas a fluência do prazo para pagamento inicia-se com a intimação do advogado pela imprensa oficial, o que impõe ônus ao patrono, qual seja o dever de comunicar o devedor do desfecho desfavorável da demanda, alertando-o das consequências jurídicas da ausência do cumprimento voluntário. Assim, uma vez constatada a hipótese de incidência da norma disposta no artigo 229 do novo Código de Processo Civil, litisconsortes com procuradores diferentes, o prazo comum para pagamento espontâneo deve ser computado em dobro, ou seja, 30 dias úteis. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tramita em autos físicos, revelando-se incontroverso que as sociedades empresárias executadas são representadas por patronos de escritórios de advocacia distintos, razão pela qual deveria ter sido computado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação pecuniária certificada na sentença transitada em julgado. Pessoal, nota o seguinte, olha, nesse começo aqui dessa página, o cômputo em dobro deve sim incidir no prazo de 15 dias úteis para cumprimento voluntário da sentença, tá bom? Deve sim incidir. Qual que é o fundamento disso? O fundamento é de que, embora seja o cumprimento voluntário um ato a ser praticado pela própria parte, a fluência do prazo para pagamento inicia-se com a intimação do advogado pela imprensa oficial. E isso impõe um ônus ao advogado, que é o dever de comunicar o devedor sobre o desfecho desfavorável da demanda, alertando sobre as consequências jurídicas da ausência de cumprimento
voluntário. Veja, eu trouxe esse acórdão inicial aqui para mostrar para vocês, a princípio, o quê? Que, olha, a regra do 229 aplica-se ao cumprimento de sentença. Inclusive, aqui está mostrando que aplica-se até mesmo sobre o prazo comum para pagamento espontâneo, tá bom? Que deve ser contado em dobro, ou seja, 30 dias úteis. Então, esse acórdão inicial nos deu um panorama geral sobre o contexto. Já este outro acórdão, ele vai tratar especificamente da impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui diz o seguinte: o propósito recursal consiste em definir se a regra do 191 do Código de Processo Civil antigo, aqui ressalto para vocês, esse artigo aqui guarda correspondência com o artigo que estamos estudando hoje do Código de Processo Civil novo, que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para litisconsortes com procuradores diferentes. Aplica-se ao prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença previsto no artigo aqui do Código Antigo. Então, o entendimento prevalente, registre-se, é de que a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de incidente processual, sendo processada no bojo do cumprimento de sentença. Ao passo que os embargos à execução possuem natureza de ação, dando origem a um novo processo diverso da correlata execução de título extrajudicial. Havendo coexecutados representados por advogados diferentes, as diversas impugnações apresentadas serão processadas todas no feito do cumprimento de sentença. Já no que diz respeito aos embargos, serão formadas novas demandas, tantas quantas forem os embargos ajuizados. Assenta-se desse modo que o prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, previsto nesse artigo aqui do Código Antigo, sujeita-se à regra da contagem em dobro prevista no artigo 191 do Código de Processo Civil de 73, não se lhe revelando extensível subsidiariamente a vedação incidente sobre os embargos à execução, em razão da distinção ontológica entre os referidos institutos de defesa. Pessoal, eu trouxe esse acórdão aqui para vocês, embora ele trate de uma situação sob o Código Antigo, porque esse acórdão aqui é extremamente didático no que toca a nos ensinar o motivo de haver uma distinção entre o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. Veja aqui que nesse item 2 é feita essa explicação de forma muito clara, tá bom? Então, há uma distinção entre a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução no que toca à aplicação do artigo 229. Por que que existe essa distinção? Porque, olha só, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela é um incidente processual e ela é processada no próprio bojo dos autos do cumprimento de sentença, entendeu? Por outro lado, os embargos à execução possuem natureza de ação, dando origem a um novo processo, diverso daquela execução de título extrajudicial. Então, olha a diferença. O cumprimento de sentença é no mesmo processo. Os embargos à execução são outro processo. Presta muita atenção nisso. O artigo 229, ele garante prazo em dobro no mesmo processo, não em outro processo. Então, é bem óbvio que no cumprimento de sentença, cuja defesa ali, a impugnação ao cumprimento de sentença é feita dentro do mesmo processo, é natural que eu tenha prazo em dobro ali. Já no que toca aos embargos à execução, considerando que eles geram um novo processo, não faz sentido eu ter prazo em dobro naquele outro processo. Então, nota que, havendo coexecutados representados por advogados diferentes, as diversas impugnações apresentadas serão processadas todas no feito do cumprimento de sentença. Já no que diz respeito aos embargos à execução, serão formadas novas demandas, tantas quantas forem os embargos ajuizados. Entendeu a diferença? Entendeu o porquê que, no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, eu tenho
a aplicação do 229? E, automaticamente, você já deve estar entendendo que, no caso de embargos à execução, eu não tenho a aplicação do artigo 229. Isso está positivado no nosso Código de Processo Civil. Eu podia ter trazido para você só esse artigo aqui e falado para você decorar. Mas, pessoal, é muito melhor você entender o raciocínio por trás da lei do que simplesmente decorar. Porque se você só tem que decorar, amanhã você pode trocar os dois. Ó, tentei decorar, mas confundi. Troquei, inverti. Agora, quando você entende a razão por trás da norma, é muito mais fácil de você lembrar quando você precisar. Veja que, a respeito aqui do cumprimento de sentença, o que é dito aqui? Nós temos o artigo 525, que trata justamente da impugnação, e aqui diz que aplica-se à impugnação do cumprimento de sentença o disposto no artigo 229. Já no que toca aos embargos à execução, olha só, o artigo 915, parágrafo 3º, diz que, em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Mais uma vez, eu poderia só ter trazido os artigos e dito decore, mas a tarefa do professor é justamente explicar para o aluno o porquê das coisas, porque compreendendo a razão por trás do raciocínio legal, é muito mais fácil entender e ter o conhecimento quando ele for necessário. Pessoal, mais uma pergunta aqui para vocês. A regra do 229 aplica-se à falência e à recuperação judicial? Será que se aplica à falência e à recuperação judicial? Vamos ler aqui alguns acórdãos, né? Vamos lá. O propósito da presente resignação é definir se o prazo recursal dos recorrentes, credores habilitados no processo de falência do recorrido, deve ser contado em dobro, conforme regra aqui do Código Antigo. A norma pré-citada dispõe que, de modo geral, conta-se em dobro os prazos para falar nos autos quando no processo houver litisconsortes representados por diferentes procuradores. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é indene de dúvidas que a falência consiste em instituto processual cuja natureza jurídica é de execução coletiva. Tratando-se de processo executivo, há precedente nesta corte, reconhecendo que credores que participam do concurso de preferências são considerados litisconsortes. A lei de falências e recuperação de empresas, outro sim, prevê expressamente, em seu artigo 94, parágrafo 1º, que, havendo reunião de credores, a fim de se obter o limite pecuniário mínimo exigido para requerimento da falência do devedor, aqueles devem ser considerados litisconsortes. Nesse contexto, e à míngua de disposição específica na Lei de Recuperação Judicial e Falências, em sentido contrário, deve ser reconhecida a incidência da norma do artigo 191 do CPC antigo para a prática de atos processuais pelos credores habilitados no processo falimentar, quando representados por diferentes procuradores. Pessoal, aqui, obviamente, né, é um julgado, mais uma vez, sob o contexto do Código Antigo, mas trata aqui da mesma temática que nós estamos enfrentando hoje, da mesma temática do artigo 229. Aqui foi dito que, no caso de falência, repito, de falência, o que há de entendimento na corte? Há entendimento de que credores que participem de concurso de preferências são considerados litisconsortes. Olha só, eles são considerados litisconsortes. Então, nesse caso, foi entendido que sim, aplica-se a regra do prazo em dobro à falência, tá bom? Nesse contexto aqui, foi entendido que sim. Outro entendimento aqui, para complicar um pouquinho a questão, né? Veja que, mais uma vez, o STJ diz que a regra de dobra do prazo processual para o caso de litisconsortes com procuradores distintos deverá ser aplicada nos processos falimentares, conforme precedentes daquela corte. Mas olha o que constou no item 2. Afastamento da contagem do prazo em dobro se o ato processual objeto de impugnação recursal implicou sucumbência de apenas um dos litisconsortes. Aqui é interessante, não é? É bem interessante. Isso aqui guarda relação com o que nós estudamos na aula passada.
Ora, para que haja o prazo em dobro, deve haver interesse dos litisconsortes, aqui no plural, de manifestação. Se o interesse de manifestação é só de um deles, não faria sentido eu ter prazo em dobro. Então, em razão desse contexto, que já estudamos na aula passada, aqui foi afastada excepcionalmente a contagem do prazo em dobro, no caso concreto. Por quê? Porque o ato processual objeto de impugnação recursal implicou sucumbência de apenas um dos litisconsortes. Ressalto que, nesse acórdão aqui, vocês precisam do entendimento, né, do ensino que a gente passou na aula anterior para entender com mais facilidade, tá? Mas, resumidamente, a ideia é que, no caso de falência, aplica-se sim a regra da dobra do prazo para os litisconsortes, mas se porventura o ato processual objeto de impugnação implicar sucumbência de apenas um dos litisconsortes, aí não tem prazo em dobro. Aí o prazo é contado de forma simples. Por quê? Porque só há interesse de manifestação, só há interesse recursal de uma das partes. Se só há uma parte tendo interesse recursal, não faria sentido ter prazo em dobro, porque não há ali disputa para acesso aos autos. Legal, então nós já vimos a questão da falência. Vamos agora ver a questão da recuperação judicial. Aqui é dito que polêmica em torno da aplicação da regra do artigo 191 do CPC, o prazo em dobro para recorrer, ao processo de recuperação judicial. Configurando a recuperação judicial processo sui generis, no qual não existem réus, não é possível reconhecer a configuração de litisconsórcio passivo entre os credores e inaplicabilidade do prazo em dobro para recorrer previsto no artigo 191 do CPC aos credores da sociedade recuperanda. Veja, pessoal, então, que na recuperação judicial não tem prazo em dobro. E por que não tem prazo em dobro? Porque, conforme está aqui nesse item 2, olha só, o fundamento, porque a recuperação judicial é um processo sui generis, no qual não existem réus. Então, não é possível reconhecer o quê? Um litisconsórcio lá dentro. Ora, se não tem litisconsórcio, porque não tem réus, é um processo sui generis, automaticamente não há que se falar da aplicação da regra do prazo em dobro. Mais uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Penúltima pergunta do dia de hoje. Caso os litisconsortes optem por recolher um único preparo recursal, recorrendo por meio de uma única peça recursal, permanece válida a regra do artigo 229 do CPC? Então aqui a ideia é a seguinte: eu tinha de fato ali litisconsortes com procuradores distintos, escritórios de advocacia distintos. Agora eles acabam pensando no quê? Olha, vamos recorrer junto? E aí a gente paga um preparo recursal só. E aí, será que nesse contexto permanece a regra do prazo em dobro? Esse caso aí foi decidido nesse acórdão aqui. Veja que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que os litisconsortes, que tendo advogados distintos, se manifestarem por petição conjunta, devem escolher entre se beneficiar do prazo em dobro do artigo 191 do CPC, hipótese em que as suas manifestações serão consideradas separadamente, exigindo, pois, o recolhimento de tantos preparos quantos forem os litisconsortes autônomos, ou, item 2 aqui, recolher um único preparo, circunstância em que considerar-se-á apresentada uma única manifestação, presumindo-se que todos os litisconsortes passaram a ser representados pelos mesmos patronos, portanto, sem o benefício do prazo dobrado. Olha só, então, se por um acaso quiseram ali economizar, atuar de forma conjunta, fazendo ali pagamento de um único preparo, nesse caso aí, automaticamente, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, eu não quero mais o benefício do prazo em dobro, porque eu estou atuando em conjunto com o advogado da outra parte. Então aí, nesse caso aí, não há o benefício do prazo em dobro, tá bom? E última pergunta, para finalizarmos a aula de hoje: será que esse artigo 229 do CPC de 2015 aplica-se aos embargos de declaração? Pessoal, como uma questão mais básica, né, mais simples, mais direta, eu acredito aqui que não precisamos nem aprofundar muito, tá? Aplica-se aos embargos de declaração. Por que não se aplicaria? Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229, tá? Então, aplica-se sim essa questão do prazo em dobro aos embargos de declaração.
As partes podem ter ali um interesse de apresentar embargos de declaração para sanar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão. Então, faz sentido que nos embargos de declaração também haja a incidência desse artigo 229, tá bom? Viram que, mais uma vez, né, no curso aqui a gente estuda de forma muito aprofundada, tá? Você está gostando de estudar de forma aprofundada os temas? Espero que esteja. Por favor, deixa um feedback pra gente, acompanha o canal, curta os vídeos, compartilha com os amigos e, se Deus quiser, nos vemos na próxima aula.